Fala, meu parceiro, ó, que honra tê-lo por aqui com a gente. Já, ó, antes até de você falar qualquer coisa, deixa eu te falar. Você foi o meu primeiro 10, irmão. Que isso, Você, cara, que honra. você foi o meu primeiro 10. Pô, um prazer ter Diego Souza, o meu primeiro 10 aqui, falando com a gente aqui no Canal Parmeiro. Pô, Legal, Ike, uma obrigado. satisfação, meu parceiro, uma Show, mano. satisfação. Prazer todo meu, cara. Prazer todo meu. Pô, te chamei aqui pra gente falar dessa questão de. A gente vai ter um Palmeiras e Botafogo aí no Mundial, e aí eu tô vendo que tem muita gente relembrando a chamada de Palmeiras e Botafogo da Série B. E querendo meio que tirar uma chacota, né? Porque estiveram na Série B. E, cara, eu acho isso muito da hora. Você olhar pro passado e ver que os times, pô, eles vão ter seus percalços, vão cair, vão se levantar, e isso faz parte do crescimento do time, do jogador, da pessoa. Eu queria saber de você, mano. Essa Série B, qual que é a importância dela na sua trajetória como jogador e até como pessoa, se você quiser fazer esse paralelo? Cara, é tudo. Assim, a palavra é a única palavra, tudo, né? Porque eu vou explicar. Eu tinha 18 para 19 anos naquela época, a gente era da categoria de base do Palmeiras, né? Com uma troca de patrocínios e o dinheiro muito pouco, né? E entramos naquela Série B com a responsabilidade grande de já tornar o Palmeiras, já voltar o Palmeiras no próximo ano para uma Série A, cara, né? E então aquilo para mim foi assim, foi o começo da minha carreira profissional, apesar que eu já tinha jogado uma Copa dos Campeões como profissional em 2002, né? Mas o Palmeiras ainda estava na Série A, enfim, não teria caído então, caiu em 2002, né? E aquilo ali foi tudo para mim. Foi o começo da minha trajetória, né, profissional, vindo de alguns bons anos na base, ganhando tudo, né? Perdemos uma Copa São Paulo ali nos pênaltis, né, para o Santo André. Posteriormente aí subimos para fazer essa Série B com o Palmeiras. Então, o que eu costumo falar, que eu entrei um menino ali, né, com 18, 19 anos e saí daquela Série B realmente, né, um profissional, né, assim, é, com a cabeça assim, meu Deus, hoje eu sou um atleta profissional, hoje eu sou um jogador profissional de um time grande do Palmeiras, né, que tinha, assim, sido campeão da Libertadores em 99, né, o Palmeiras bastante conhecido, né, com toda a sua história. Então, aquela Série B mudou realmente a minha vida. E também, pô, se a gente for falar de responsabilidade, né? Vocês tinham uma responsabilidade muito grande, até porque até então se discutia se poderia ter uma virada de mesa e tal, e Palmeiras e Botafogo jogaram a Série B, né? Então, assim, era uma responsabilidade muito grande. E ainda trazendo nesse paralelo, né, da questão do aprendizado, às vezes você, pô, jogar uma Série B não é motivo do time, né? Não tô falando do jogador, mas do time ter vergonha, como às vezes o torcedor fica brincando, mas é uma parte que faz parte, né? Às vezes o time tá por baixo. E essas coisas, às vezes, elas são muito loucas, né? Porque assim, de uma Série B ruim, o Palmeiras foi se reconstruindo e tudo mais, o Botafogo também. 2 décadas depois eles estão numas oitavas de final de um Mundial. E eu acho que também de um momento ruim, aí você que pode falar sobre isso, de um momento ruim, que foi a goleada pro Vitória, Sim. surgiu uma virada de chave no jogo de volta para mudança daquele time e da estrutura titular daquele time, né? O que você me fala desse mata-mata? Exatamente, né? Depois daquele episódio com Vitória, né, da Copa do Brasil, que acabamos, né, perdendo de 7 ali num Parque Antártica lotado, com protesto da torcida, né? E ali 2 semanas depois começava aí a Série B, né? Porque nós fomos para o jogo de volta, né? Contra o Vitória no Barradão e ganhamos o time do Vitória, né? E, E e teve aí uma eu mudança ali nos titulares, né? Pro jogo e, de volta. não entendi que E teve uma mudança ali nos mudou. jogadores que foram pro jogo de volta, né? Foi o time completamente mudado, né? Com muitos garotos ali da base, né? O Jair Pisserni fez uma mudança assim radical. Vamos lá. Se eu não me falha a memória, acho que mudou ali 80, 90% do time que jogou no Parque Antártica, né? E naquele jogo ali o time encaixou, foi muito bem. Eu acho que respondeu ali a expectativa da comissão técnica que estava, né? Que era o Jair Pisserni ali, né? Que era o nosso comandante.
E aí foi esse start que ele teve de falar, é com esses meninos que nós vamos jogar essa Série B. E aí ele teve essa personalidade de realmente bancar ali a gente ali, de fazer essa Série B, esse Campeonato Brasileiro ali que acabou dando certo e a gente subimos aí no primeiro ano. Às vezes o momento ruim, né, que foi essa goleada, às vezes ele traz coisas boas, né? Talvez essa goleada deu, tipo, não sei se o jogo já tava meio perdido, aí ele falou, vou mudar o time, mudou, deu oportunidade para outros jogadores e acabou que encontrou um time e Deu foi se certo. encontrando durante a Série B. E aí eu dei uma olhada nas fichas técnicas do jogo, para não falar bobagem aqui, né? Eu já falo muita bobagem, vou tentar evitar dessa vez. E eu vi que, assim, o time foi tomando forma durante a Série B. Nas primeiras rodadas, o time deu uma certa oscilada Sim, e deslanchou contra o São Raimundo. E sim. foi o primeiro jogo que você estava entrando em todos os jogos. Eu vi na ficha que esse foi o primeiro que você, de fato, nessa De Série B entrou titular. de titular. Isso. E o que você fez, irmão? O que Ah, você fez com esse jogo? Eu, Conta aí pra gente. eu fiz um rato trico. O que é isso, mano? Que É, é isso isso? aí, isso assim, tá na minha memória, né? Nossa, foi um dia especial ali no Parque Antártica, né? Contra o São Raimundo. Se eu não me engano, a gente não tinha vencido ainda na Série B, o Rick, se eu não me engano. Eu acho que eram empates e Era talvez uma empates e derrota, não sei. derrotas, isso. Eu lembro que a estreia foi contra o Brasiliense 1-1, e depois nós fomos, acho que nos aflitos lá no Náutico, perdemos. E teve mais um empate, E teve mais um É, empate. Então foi 2 jogos fora, isso, alguma coisa assim. Mas isso. aquele jogo contra o São Raimundo foi a primeira vitória do Palmeiras naquele campeonato. E aí eu fiz 3 gols. E aí o Jair, se ele tinha alguma dúvida, né? Foi, se tinha alguma dúvida, ele não, ali não teve mais aquela dúvida. Exato. Depois eu nem lembro qual que foi o jogo seguinte, mas foi uma goleada também. Foi E contra o Caxias, foi também 4. Foi 4, quatro acho que também. foi 4, isso. Exatamente aí, ó. Às vezes do momento ruim, aí surge uns novos jogadores que talvez não estavam ali na hierarquia no momento, aparece a Exatamente. oportunidade e aí agarrou a oportunidade, né? E você cria essa confiança com o treinador, né, cara? O treinador precisando dar resultado, né? Nessa pressão. E eu levo muito isso pro dia de hoje, né, cara? Hoje eu sou técnico, né? Então, que nem você falou assim, o que você aprendeu, né? Eu aprendi muita coisa que eu levo hoje, né, para minha carreira de treinador, né, cara? Eu acho que a confiança que o atleta tem assim, é fundamental, né? Acho que ele tá em campo e tendo a confiança do treinador, né? Se o treinador desconfia de alguma coisa, acho que o atleta também sente. Então, o atleta tem que estar bem confiante, porque nessa semana aí que eu lembro que eu não estava entre os titulares. Eu acho que quem ia jogar, eu não lembro se era o Pedrinho, se era alguém, o Pedrinho acabou se lesionando, e eu entrei assim de última hora. Eu não treinei na semana de titular, eu ia para o banco de novo como eu tava indo. E acabou tendo esse, né? Acho que eu não lembro muito bem, tá? Desculpa se eu falar alguma bobagem. Mas eu acho que era o Pedrinho que ele acabou se machucando na semana e aí eu entrei no lugar dele. E aí acabou assim, eu sendo um homem do jogo, aí o play of the match, que hoje está É, muito dizendo hoje no Mundial, né? E aí sim, assim, se o Jair Pisserni não confiava em mim naquele momento, depois dessa partida, ele viu que podia confiar no meu futebol, que ali naquele momento ia ajudar ele e o time a trazer os resultados positivos. porque não é só o talento, né? Você tem que resolver os problemas do técnico. O Ah, técnico tem os problemas dele também. Você sabe, né, que você precisa confiar que na hora do problema o seu atleta vai te entregar um é isso resultado, aí. né? É eles que resolvem, né? Não somos nós, o técnico, né? Exato. E também, antes de fazer uma mudança de eixo aí para a questão do Mundial, que eu quero também saber a sua opinião, eu tenho uma dúvida, cara, mas é uma dúvida aqui de torcedor. Eu falo de futebol, eu sou palmeirense, mas que sou imparcial, a galera pelo menos entende isso, mas eu sou palmeirense. Cara, eu tenho a impressão de que esse time que foi muito bem, o mesmo ecossistema de time foi muito bem em 2004, brigou lá em cima, só que teve perdas de, principalmente a dupla de ataque, né, da Edmilson e Série B. Wagner. Edmilson e Wagner. Ainda assim foi um time que teve uma boa colocação. Não era mais o time de 2003 por causa dessas perdas. Sim. Você acha que se fosse o time de 2003 ou se aquele Palmeiras de 2003 estivesse jogando a Série A, teria condições de brigar pelo título? Não Com digo certeza, ganhar. com certeza. No Paulista, o Edmilson, eu lembro que o Edmilson foi o primeiro a sair ali daquele grupo, né? O Edmilson foi vendido para o Japão ali assim, na segunda, acho que na segunda ou terceira rodada do Campeonato Paulista. No Campeonato Paulista daquele ano, nós perdemos para o Paulista, que foi o Paulista na semifinal. Foi.
É isso? E Isso. chegamos também, na queda do Jair, nós chegamos também nas quartas de finais da Copa do Brasil. Não foi isso? Não, Foi não. contra o Santo André. Santo André, não foi? Exato. 2004, não foi Isso. isso? Isso mesmo. E aí no brasileiro nós fomos o quarto colocado. E praticamente com 80% do time que foi campeão um ano anterior, né, em 2003. Né? Então, essas percas, principalmente dos nossos dois atacantes, o Edmilson e o Wagner, cara, eu falo para todo mundo aí que eu acho que se eles tivessem o ano todo, cara, desses 3 títulos que nós brigamos, um ganharíamos. Um ganharíamos. Né? Bateu na trave paulista, no Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. E aí, no brasileiro, como era um campeonato de pontos corridos, que realmente, né, tinha que ter você tinha que ter um time mais concreto, um time assim, que não mexia tanto, né, né, para ter entrosamento. Eu acho que a gente conseguiria aí ser campeão aí de um desses três campeonatos, com certeza. E o campeonato de pontos corridos é regularidade. Aí você perde sua Isso. dupla de ataque, é complicado. Eu acho que, se eu não me engano, o Palmeiras chegou a liderar algumas rodadas, né? O Sim, Brasileirão. sim, sim, lideramos, sim, lideramos. O que eu me iludi nesse ano, meu amigo. Mas É, foi um ano bacana, pô. Porque você voltar de Série B e ter um ano tão bom assim é difícil, né? sim. E já vou trazer aqui a pergunta dos parmeiros, rapaziada. Quem quiser mandar perguntas nas nossas resenhas, torne-se membro do Calma Parmeiro. Quando surge aí, galera. Abraço aí pro Rick, pro Diego Souza. Eu queria fazer uma pergunta com relação à base do Palmeiras na época que o Diego jogava lá. Hoje a gente vê que o Palmeiras deu uma mudada bem radical aí no panorama do clube, né? Um clube protagonista que tem um faturamento alto, contrata grandes jogadores, mudou a sua estrutura, que antes era considerada até semi-profissional para alguns jogadores que passaram por lá. E talvez a grande mudança de chave desse Palmeiras tenha sido a base, que foi reformulada a partir de 2015, quando o Paulo Nobre chegou lá com a chegada do João Paulo Sampaio. Que hoje a gente consegue revelar grandes jogadores que jogam no time profissional, ajudam em títulos, como o Hendrick, e são vendidos para grandes clubes da Europa. Então eu queria perguntar como era a base do Palmeiras na época do Diego. A estrutura, como era a questão da integração do profissional com a base, se existia perspectiva dos jogadores que estavam lá na época de jogar no time profissional, ou não, o Palmeiras era um clube mais comprador e olhava para a base só para fazer dinheiro com os jogadores. Então é isso. Abraço e avante palestra. No comparativo que tá hoje, assim, é muito abaixo, né, Rick? Assim, pela estrutura, pela metodologia de trabalho, né, por tudo, assim, não tem nenhum, assim, não tem uma comparação, assim, que é a base hoje do Palmeiras, né? Naquela nossa época de base, o pai não queria não queria colocar o filho no Palmeiras, todo mundo era para São Paulo. Né? Então ninguém era muito difícil assim vou colocar meu filho na categoria de base do Palmeiras. Não, né? A base não era tão olhada, tão trabalhada igual é a base de hoje, né? Tanto é que assim mudou muitas coisas, muitos campeonatos. Eu lembro que eu fiz pouca base, né? Mas tinha 2, 3 campeonatos só naquela época, né? Era uma Copa São Paulo, Taça BH e o Campeonato Paulista. Não tinha mais que isso, né? Hoje em dia tem muitos mais campeonatos. Mas a base não era tão organizada, né? E igual é a base hoje, aí, liderada aí pelo João Paulo. Até pela visibilidade, né? Eu lembro naquela época de assistir mais Copa São Paulo, que é o que passava na TV. Eu vi inclusive um corte do Ilcinho, né? Que era da base do Palmeiras também, esses dias falando que vocês dessa geração, eu não lembro qual que foi o campeonato, mas vocês destruíram com um campeonato assim de base. Sim. Só que isso não saiu na época, né? O que saiu foi a Copa São Paulo e O ficou Campeonato meio que. Paulista, o Campeonato Paulista. Foi o Paulista, Paulista, a Copa BH, né? Que hoje acho que é a Copa RS, alguma coisa assim, se eu não me engano. Uhum. Era um brasileiro, né? Era times do Brasil todo, né? Era um brasileirinho que eles faziam ali em um mês, e os times grandes, né, dos estados. E aí nós também vencemos esse campeonato aí também com a final também, artilheiro, melhor jogador, melhor goleiro, então vencemos também. E se fosse com a visibilidade de hoje, até de TV, provavelmente vocês teriam uma outra visibilidade, Sim, né, é na o época. Brasileirão hoje, né? O Brasileirão É. Sub-20 hoje, Sub-17 que tem, né? E hoje todos os jogos estão passando aí. Exato. A Copa São Paulo, Rick,
assim, eu não lembro, eu acho que passou na ESPN na época, né? Não, era canal fechado, né? Não é? Sim. Não passou em canal aberto. Eu não lembro se passou na TV Cultura, mas o que eu me lembro ali, não era muito difícil alguém aqui da televisão assim acompanhar, né? De fora, que nem eu. Hoje você tem essa facilidade, mas naquela época era muito difícil. Pois é. E agora, professor Diego Souza, hein? Aí eu gosto. Professor, como é que foi, mano, essa transição? Como é que tá sendo? Você tem uma carreira curta ainda de técnico, mas Sim. acho que você já consegue entender um paralelo entre a vida de técnico e de jogador. Como é que é, mano? Essa é a pergunta. Como é que é? Assim, ser atleta é uma coisa, ser treinador é totalmente outra, né? Então, eu comecei a minha carreira em 2019, né? Como técnico, fazendo uma Copa São Paulo. Né, em 2019 fiz duas Copas São Paulo, 2019 e 2020, né? Com essa transição ainda, porque em 2019 eu fiz uma Copa São Paulo jogando ainda, né? Pelo CATS, né? O time de Taboão da Serra. E aí em 2020 eu mudei, aí a chavinha, pum, mudou de lado, né? E aí eu comecei a estudar, né? Falei, agora é isso que eu quero, é isso que eu vou ser, né? Eu me encantei com esse lado aí, né? Desse lado de staff, de treinador, de ensinar, de educar, né, ser um educador, de passar tudo a vivência que você teve ali do começo, de categoria de base, de vivência de moradia, de passar por alojamento, de estar num time grande. E então isso facilita hoje o meu trabalho, né? Principalmente nessas divisões que eu trabalho hoje, aí como A4, Bzinha, né? Então isso facilita muito assim, a minha fala, o meu comportamento para passar para esses atletas que estão ainda sonhando a chegar assim, num profissional, num time grande, né? Então, o que eu passei aí durante esses 17, 16 anos de carreira, para mim é muito mais fácil passar para esses meus atletas hoje. Pô, legal. E a gente já citou aqui a semifinal contra o Paulista de Jundiaí e tal. Por que que eu tô falando isso? Porque eu sou de Jundiaí. E assim, eu sou um torcedor do Paulista de Jundiaí, como a galera do interior sempre torce pro time da cidade, né? E no ano passado, o Paulista de Jundiaí enfrentou o seu time. Cara, que chato marcar alto o seu time, cara. Que chato marcar alto. Não, foi esse ano, foi esse ano, Foi esse ano, né? foi esse Foi ano. esse. O camisa 8 baixava lá, aquela saída sustentada, ficava tocando a bola de um lado pro outro e os atacantes do Paulista correndo pra um lado pro outro. E eu falando, mano, cara, que raiva do Diego Souza, irmão. Pô, você Paulista. consegue definir de alguma maneira, assim, explicar o seu estilo como técnico? O que você gosta de futebol? A galera gosta de sempre comparar, ou é estilo Klopp ou é estilo Guardiola. Eu acho que dá pra gente ser mais amplo do que isso. O que você gosta? Você gosta de posse? Você gosta Eu, de. go- eu Enfim. gosto de encorajar, eu gosto de fazer os meus atletas ser corajosos em todos os aspectos. Né? Eu acho que realmente tem. O futebol, é o que eu falo muito. Você tem que ter coragem para fazer as coisas, né? E o futebol é risco. Se você não correr risco, você não é uma grande equipe, você não vai fazer nada, né? Então esse negócio, essa nossa fala de ter posse ou não ter posse, eu não me apego muito a isso. Eu acho que a gente tem que ter coragem. Se for no momento do jogo de você ter posse, você tem que ter posse. Se não for, você não precisa ter a posse, né? E o futebol é feito de você ter coragem para atacar com todo mundo e você defender também com coragem, né? Então o meu estilo vem do que eu tenho em mãos, das características dos atletas que eu tenho, né? Então eu procuro muito conversar com eles e deixar eles assim, fazer dentro de campo, deixar eles cômodos, assim, à vontade, deixar eles seguros, vamos fazer isso, rapaziada, vamos, temos essa convicção de fazer, então vamos fazer. Porque ali quem joga ali, você tem que estar muito tranquilo e muito claro das ideias do treinador, né? Eu acho que é isso que dá certo, de você vencer um jogo, de você saber que o time é um pouco mais acima de você tecnicamente, você respeitar e você, não, peraí, não vamos marcar o Paulista em cima, porque ali eles conseguem sair fácil. Então, peraí, vamos esperar o Paulista, dar a bola para o Paulista, né? Então, eu vejo muito isso. Então, hoje eu não tenho uma cara assim. Eu vou jogar, vamos jogar com o time do Rick. O time do Rick tem essas qualidades. Então, peraí, então vamos fazer dessa forma, né? Porque hoje você tem tempo para treinar, né? Principalmente, eu tô falando dos campeonatos que eu disputo, tá, Rick? Sim. E então eu
a palavra mais que eu exijo do meu plantel, da minha equipe, é ter coragem para fazer o que o jogo pede, e que as circunstâncias do jogo pede, é coragem, sempre. Pô, que legal. Essa explicação faz todo sentido, porque eu não consegui acompanhar todos os jogos, né? Porque são muitos jogos de muitas divisões aí, mas esse contra o Paulista era desesperador, porque parecia que não ia a saída de bola ali, parecia que a gente, aí eu tô falando como torcedor do Paulista, parece que a gente ia roubar a bola e não roubava. Aí pro torcedor fica igual um besta, assim, né? E eu acho que a coragem tem tudo a ver com isso, né? De às vezes até correr certos riscos, né? E já levando pra essa reta final aí, pro assunto geral do vídeo, que é o seguinte. O Mundial, você tá acompanhando? Tô acompanhando, tava assistindo o jogo, tô acompanhando. Pô, cara, você tá surpreso? Ou, enfim, os brasileiros, mas eu não sei nem se a palavra é surpreso, porque o futebol brasileiro é brabo, né, mano? Mas os brasileiros estão fazendo uma campanha muito acima do que muita gente esperou. Isso tá te surpreendendo? E já emendando, você acha que agora com os chaveamentos ali quase se definindo, dá pra algum brasileiro beliscar uma finalzinha aí? Olha, não fiquei surpreso, tá? Eu tô muito sincero. O nível do nosso futebol brasileiro, algumas equipes, assim, principalmente essas 4 equipes que foram também pro Mundial e tem outras que ficaram também, eu acho que o nível é muito bom, cara. O nível. O nosso futebol, cara, assim, eu sou fã do nosso futebol brasileiro, né? Eu jamais os times vão decepcionar no Mundial. Jamais eu pensei isso, cara. Jamais. Eu tinha certeza, toda a convicção do mundo que os 4 times brasileiros não ia fazer feio, não ia passar vergonha nesse Mundial, né? E torço muito para que um chegue aí na final e seja até campeão, cara. Assim, eu torço muito para isso porque tem muita gente que fala que deixa nosso futebol muito para baixo. Claro que tem claro que tem as coisas ruins do nosso futebol brasileiro. Eu tenho certeza disso, ainda mais onde eu trabalho ali na cascuda. A nossa essência ainda precisa melhorar muito. Muitos clubes precisam melhorar muito a sua forma de pensar, muitas bases precisam melhorar muito a forma de pensar. Mas aí tem a nossa elite também que tá aí, cara, que tem nossos melhores jogadores, que os caras vêm buscar mesmo nossos talentos, né? Eu tenho certeza que acho que esse nosso jogo, assim, o que eu penso, se o Brasil tivesse o calendário da Europa, a Europa ia ser aqui. Né? Tempo para trabalhar, né? Não mandar o treinador embora em 2, 3 jogos, já mandar o treinador embora. O calendário com menos jogos, mais descanso para os nossos treinadores, os campos melhores, né? Os campos melhores, né? Eu acho isso, o europeu, assim, leva muita vantagem na gente, porque os campos que os caras jogam é impressionante, cara, impressionante. Então dá para você fazer qualquer tipo de jogo, né? Então, assim, eu fico muito feliz pelo desempenho assim, do nosso futebol brasileiro nesse Mundial. Tá mostrando para o mundo que realmente o futebol brasileiro não está tão atrás aí, né, que tem muita gente que fala isso, não está muito atrás. Claro que tem algumas diferenças financeiras, enfim. Se a gente for conversar aqui, é melhor a gente fazer um churrasco, porque a gente tem 2 dias para conversar. Mas, né, fico muito feliz pelo que o Brasil está representando nesse Mundial, e espero ver aí um brasileiro longe, numa final e ser campeão, é isso que eu espero. O Abel falou sobre isso, né? Deem condições iguais para nós e a gente vai mostrar. Exatamente. Que vamos mostrar, dê as condições iguais. Dê as condições iguais pra gente, que nós podemos mostrar e ser iguais aos europeus. E nesse torneio de condições iguais ali, a gente tá vendo isso. E Palmeiras e Botafogo, já chegando na reta final, o que você imagina desse jogo, mano? Eu imagino que vai ser um jogo tenso, e aí eu tô falando como torcedor, mas eu quero ouvir a sua opinião. Não, com certeza, vai ser um jogo tenso, um jogo de oitavas de finais, 2 brasileiros, assim, os 2 melhores, assim, dos melhores times que a gente tem no Brasil hoje, na atualidade. Cara, vai ser um jogo maravilhoso pra gente que é torcedor assistir, torcer, né? Uma pena que já pega 2 brasileiros, um vai ter que ficar em casa, né? Um vai ter que voltar para casa, no caso. Isso aí que eu fico triste, né? Podia estar no outro lado, assim, né? Pra gente sempre torcer para mais brasileiro, mas vai ser um jogo maravilhoso. A rivalidade está no ar, né? Aí, né? Não vou nem falar os 2 últimos, né, campeonatos brasileiros aí, o que fez Palmeiras e Botafogo, né? Vai ser maravilhoso, né? E, Rick, e quando eu joguei contra o Botafogo lá em 2003, nós jogamos 3 jogos, o Palmeiras não perdeu pro Botafogo, hein? Foi 2 empates e 1 vitória. Espero aí que torcedor do Palmeiras, que o Palmeiras saia aí para as quartas de finais. Continue. Já, para encerrar, então, quer deixar o seu palpite aí? Eu pergunto se você quer deixar, porque tem gente que não gosta de dar palpite. Vitória do Palmeiras, com certeza, sou palmeirense, cara. Hoje eu vou torcer para a vitória do Palmeiras, mas
Mas vou ficar aqui anotando com papel, com a caneta, anotando todos aí os conteúdos desse jogo, que para o meu estudo, para minha evolução, vai ser maravilhoso. Provavelmente vai ser um jogo assim. Provavelmente não, vai ser um jogo histórico. Isso aí. Meu irmão, muito obrigado pela sua resenha aqui com a gente. Espero que a gente possa mais vezes trocar ideia aí, presencialmente, qualquer dia desses. Mas, pô, e obrigado também por me atender assim. Eu resolvi fazer esse conteúdo às pressas. Você foi muito gentil em, pô, me atender ainda hoje. Então, pô, obrigado. E manda um abraço aí pros Parmeiros, que é o nosso grupo de membros. Parmeiros, um abraço. Vai dar tudo certo. Nós vamos passar dessas quartas de finais. Se Deus quiser, nós vamos estar nessa final do Mundial. Pode acreditar. Quem é palmeirense de verdade, acredita no grupo do Abel, no time do Abel. Vai dar muito bom, rapaziada. Vai dar muito bom. Bora torcer. Valeu? Grande abraço. É isso aí. Tamo junto, meu parceiro. Valeu, obrigado. Rick, obrigado, mano. Curtiu essa resenha? Então, ó, deixa o like e se inscreve aqui no canal Parmeiro. Tem vídeo de Palmeiras todos os dias, tá bom? E pra você mandar a sua pergunta pro nosso próximo entrevistado, é só você se tornar membro por R$ 4,99. Você ajuda o nosso projeto e manda a pergunta pros nossos entrevistados. Fechou? A gente se vê no próximo vídeo. Avante palestra!